do estado. Acho que foi quinta-feira para cá, né? Esse assunto tem repercutido bastante. É o chamado fenômeno maré vermelha, que está causando intoxicação em banhistas no litoral sul de Pernambuco. Ana Rebeca Passos está chegando para falar com a gente sobre esse assunto ao vivo. Então, Ana, a maré vermelha fica vermelho mesmo, o mar? O que é que isso quer dizer? Na verdade, o que está acontecendo? Porque o que a gente leu, né, que as pessoas tiveram contato com a água do mar, tiveram aí uns sintomas bem chatinhos. E a preocupação é que o carnaval está chegando, muita gente vai passar, né, o carnaval aí no litoral. Se pode tomar banho de mar, se não pode. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Manhã Cidade. Olha, ainda não tem nenhuma orientação, tá, de proibição para o banho, mas diante dos casos é possível que essa orientação acabe chegando. Inclusive, a gente vai bater um papo com um especialista sobre esse assunto, né, sobre esse caso, que vai passar justamente essa orientação, onde você ficar atento ao que diz as autoridades em relação a esse fenômeno. E como você me perguntou, são algas, tá? Surge, é algo da natureza, surge no mar. E aí a coloração dessas algas, né, fica um pouco ali alaranjado, um pouco vermelho, e aí deu-se o nome maré vermelha, mas não é de hoje, tá? Agora, como esses casos estão voltando a acontecer, eu acabei lendo uma reportagem hoje pela manhã que diz que hoje, não é a situação de hoje, é um pouco mais forte do que aconteceu na década de 40, ou seja, não é algo novo, mas os casos agora estão chamando a atenção. Só para você ter uma noção, né, nesses últimos dias, juntando os estados de Alagoas e Pernambuco, 400 casos foram registrados. Isso as pessoas, banhistas, pescadores, procurando a rede de saúde por conta dos sintomas. Pele avermelhada, dor nos olhos, dor de cabeça, coceira pelo corpo. Então tem que ficar atento realmente. A gente bate um papo agora com um especialista para explicar melhor que fenômeno é esse e quais são as orientações a serem seguidas. Marcelo Bezerra, professor de Biologia, bom dia para você, bem-vindo à Rádio Cidade. Marcelo, a que se deve, primeiramente, esse fenômeno da maré vermelha? Muito bom dia, Ana Rebeca, bom dia a todos que acompanham o programa Manhã Cidade. É também conhecido esse fenômeno como floração das algas nocivas. De antemão a gente diz que trata-se de um fenômeno natural, né, que deixa manchas nas águas rasas, né, de temperatura mais elevada, ali onde ficam os banhistas. Essas manchas são manchas geralmente escuras, predominantemente laranja ou vermelho. Está aí o nome, né, desse popularizado maré vermelha. É decorrente da proliferação de um grupo de algas microscópicas, dinoflageladas, nessas regiões, geralmente por decorrência de fatores naturais, né? Fatores tais como a elevação da temperatura da água. Tivemos um verão muito quente e essa temperatura ficou elevada, mas também pode ser pela eliminação aí de resíduos, dejetos de lixos e esgotos que são lançados no litoral. Professor, e por que causa intoxicação e quais são as reações aparentes a observar no nosso corpo? As intoxicações são decorrentes do acúmulo dessas algas e quando elas estão proliferadas e acumuladas numa certa região, naquele estresse por competição de espaço, elas acabam eliminando neurotoxinas, né, contaminando a água. Essas toxinas, elas atacam, atingem, né, consequentemente, crustáceos, moluscos, os frutos do mar, por isso que deve ser imediatamente suspensa a pesca, o consumo dessa fauna marinha durante a presença dessa mancha ou esse cheiro forte exalado por conta dessa acumulação. Então, sinais como avermelhamento na pele, né, a pele avermelhada, coceira, né, que caracteriza aí o prurido, e outras irritações nos olhos, são características justamente das respostas às toxinas produzidas por essas algas chamadas de dinoflageladas. E esse fenômeno pode aparecer em outras praias? Sim, há registros de outros casos, outras ocorrências da maré vermelha ou dessa floração nociva das algas em território brasileiro, né, no litoral brasileiro. Algumas praias do Nordeste também teve um caso
que aconteceu na Baía de Guanabara, no estado do Rio de Janeiro. Teve outro caso que comprometeu, né, a economia, que a gente chama de moluscultura, que é a cultura dos moluscos, as ostras, que são animais retirados da água para o consumo, né, geralmente iguarias, para culinária, e não deve ser consumido, né, por conta de serem animais filtradores, como eu tinha explicado na situação, na pergunta anterior. E já há casos, né, e esses casos são decorrentes justamente de uma elevação de temperatura a mais do que se esperava. Pode ser também quando não se tem a canalização correta, né, um tratamento de água fluvial, água pluvial principalmente, que são as águas das chuvas nas galerias, né, nos córregos, nos canais, e aí matéria orgânica em abundância sendo descartada de maneira equivocada no mar, aumenta a disponibilidade desses nutrientes. A maioria dessas algas, elas são autotróficas, né? A gente produzem o próprio alimento a partir da fotossíntese, mas tem algumas espécies que podem se alimentar também dessa matéria orgânica disponível e aí vão proliferar, claro, aumentar a sua proliferação, sua reprodução por conta da disponibilidade de conteúdo, né? de matéria orgânica. Por último, Marcelo, em caso de contato, é mesmo procurar ajuda médica ou não precisa? Na verdade, isso é muito particular, né? Vai de cada pessoa. É claro que tem que estar atento a esses sintomas, mas isso varia de organismo para organismo, né? Quer dizer, uma criança é mais vulnerável, um idoso, uma gestante já requer uma atenção maior, pessoas que tenham comorbidades têm que ter uma atenção maior, principalmente por conta dos sintomas que vão aparecer após o banho ou após o consumo de algum fruto do mar dessa região contaminada. Então, o sistema nervoso é o que a gente tem que estar em alerta a respeito disso. Sinais de dormência, né, nas pontas dos dedos, nos lábios, na língua, formigamento nessas regiões também, né, dormência no pescoço, nas pernas, tonturas, né, descontrole muscular, dificuldade de respirar também é outro sinal que pode acontecer. Pode acontecer quadros diarreicos também, né? Intensa diarreia, enjoos, vômitos, né? Dores no estômago, tremores, calafrios. Então a intensidade desses sintomas é que vai fazer com que você busque uma ajuda médica. Tem muito cuidado com essa questão de vômito e diarreia por conta da desidratação associada à elevação da temperatura que a gente está vivenciando nessa época do ano. Então ficar atento a esses primeiros sintomas e, claro, buscar ajuda médica. Isso aqui é fundamental nesse momento. Marcelo Bezerra, professor de Biologia, muito obrigada pelas informações e até a próxima. Eu que agradeço, estou sempre à disposição da Rádio Cidade, do programa Manhã Cidade, e deixar aqui um recado importante para os banhistas, as pessoas que estão, tanto as pessoas nativas de Tamandaré e das praias vizinhas que estão sendo investigados esses casos, quanto também os turistas, né, gente? Na hora em que a CPRH, na hora que a Vigilância Sanitária interditar essa região e não permitir os banhos, cumpra, né? Siga as regras, as recomendações, é muito importante para a sua saúde e para a qualidade de vida de todos. Um forte abraço, tudo de bom. Fiquem atentos, tá? Às orientações e aos sintomas, não é? Como o professor colocou aí, depende de cada organismo, mas você não vai deixar, né, para a última hora. Já percebeu qualquer situação ali diferente no seu corpo, principalmente crianças, idosos, gestantes, né? Já procurem um ponto de saúde para cuidar, né, Renata? A gente tem que lidar com o espaço da natureza, então não tem muito o que fazer. É ficar atento mesmo, se divertir, mas sempre com muito cuidado, até porque a área de banho, enquanto não existir realmente essa proibição pelas autoridades responsáveis de saúde, as pessoas vão continuar indo. Então não tem jeito. Pois é, Ana. Atenção, né? Infelizmente, porque pode ter algum problema aí na saúde, enfim. Vamos ficar de olho. 9h43 aqui na sua Rádio Cidade.